Senhor presidente, senhora deputada Antonieta Amorim, senhores deputados, nobres pares, venho à tribuna para falar sobre um assunto que interessa a todos os brasileiros e vamos também falar sobre os efeitos no estado de Mato Grosso do Sul com o que está acontecendo no nosso país. Todos nós sabemos o que é tiro no pé. Tiro no pé é quando, às vezes, fazemos algo pensando que vai dar certo e não dá certo, dá errado. E tiro no pé, a pessoa sai machucada com isso. Quero falar sobre o presidente Temer, que durante esse período de mandato tem procurado, segundo as suas próprias declarações, de ser o presidente das reformas. O presidente acabou, vou citar apenas um caso de tiro no pé, quando indicou para o comando da Polícia Federal o delegado Segovia, que logo nos primeiros momentos no seu cargo já começou a criar arestas com toda a classe da Polícia Federal, principalmente os delegados, através de declarações que realmente não contentaram os seus nobres pares. Tanto que fez uma declaração a um jornal internacional, uma agência internacional, a Reuters, de algo que ele não poderia ter falado, nem tampouco dado a entender uma interferência junto aos investigadores e delegados que, na verdade, estão analisando processos na qual ele é um dos investigados. Algo que a gente fica aqui, quando temos a oportunidade de verificar quais são os efeitos quando um presidente da República, através dos seus atos, acaba por interferir na situação brasileira. Um outro fato, outro tiro no pé, a indicação por solicitação do presidente nacional do PTB, a indicação de Cristiane Brasil para ocupar o Ministério do Trabalho. Deu no que deu e acabou não dando em nada, outro tiro no pé. Não vou dizer que é tiro no pé a indicação do nosso ministro, nosso amigo, Carlos Marum, para o Ministério de Articulação Política. Não vou dizer porque na época havia sim uma necessidade de se colocar uma pessoa como Marum, que durante todo o seu período, no seu primeiro mandato a deputado federal, ele mostrou-se um combatente, uma pessoa, um carbonário a defender aquilo que ele entendia ser motivo de sua defesa, ou seja, o presidente da República. Ganhou notoriedade na imprensa, Marum saía em todas as redes de televisão, todos os dias, falando, discutindo, defendendo. O papel dele, que foi convidado para ser o articulador político do governo, com a grande missão de conquistar 40 votos para a aprovação da reforma da Previdência. Marum falou, discutiu, trabalhou, não conseguiu nada. De 40 subiu para 50 os indecisos para a aprovação da Previdência. Muito bem, não deu certo. O nosso ministro não deu certo no momento de articulação política, naquilo que é interessante para o governo, que seria interessante para o governo, que seria a reforma da Previdência. O bode estava na sala. Um bode mal cheiroso, mas estava na sala da presidência. E esse bode tinha que ser tirado dali a qualquer custo. Muito bem, com certeza, conversando com seus ministros, resolveu-se fazer, primeiro, uma intervenção na segurança pública no Rio de Janeiro, porque a situação caótica do Rio de Janeiro realmente estava preocupando não só o Rio de Janeiro, a população carioca, como também todos nós brasileiros. A intervenção aconteceu e hoje está lá essa intervenção, cujo general Braga Neto está já organizando o seu efetivo
de reestruturando a Polícia Civil, o sistema penitenciário, a Polícia Militar, no sentido de dar segurança à população do Rio de Janeiro, que continua insegura. Por que eu digo que a população do Rio de Janeiro continua insegura? Porque os moleques, que são realmente bandidos, menores de idade, afrontam os soldados brasileiros. E se bobear, toma a arma do soldado brasileiro. Nós vimos vários vídeos de moleques, de meninos, humilhando os policiais, aliás, na verdade, os soldados brasileiros, e sem poder fazer absolutamente nada, porque o Exército não tem poder de polícia, vai prender menor, e eles diziam assim, bate em mim, vem cá, e querendo dar rasteira no policial, e os policiais, verdade, os soldados do Exército sem saber o que fazer. Isso está acontecendo. E as últimas informações, quais são? Que as milícias, os traficantes, as facções criminosas, o crime organizado não saíram do Rio de Janeiro, não. Não adianta fechar a fronteira de São Paulo, Espírito Santo, de outros estados, que eles não vão sair de lá, não, segundo as informações que nós temos observado. Estão se organizando para enfrentar o Exército Brasileiro e as forças do Rio de Janeiro. Uma situação que é preocupante, sem dúvida, que os bandidos podem sair de lá e vir para próximo de Mato Grosso do Sul, pela fronteira Mato Grosso, etc., que são próximos ao Paraguai, Bolívia e outras fronteiras. Pode acontecer isso? Pode acontecer, com certeza, pode acontecer e vai acontecer. E nós ficamos aqui preocupados com uma situação. Cria-se também, para tirar o bode, deputado Paulo Correia, da sala da presidência, cria-se também o Ministério da Segurança Pública, esvaziando o Ministério da Justiça, que o ministro da Justiça agora vai fazer o quê? Cuidar do quê? De passaportes, cuidar de imigrantes, cuidar de coisas que a gente não sabe, que ele esvaziou o Ministério da Justiça, que o ministro está lá de boca aberta sem saber o que vai fazer. Cria-se o Ministério da Segurança Pública e se coloca lá um ministro que estava na defesa, no Ministério da Defesa, e vai para no Ministério da Segurança Pública Federal, que vai comandar as polícias federal, rodoviária federal, sistema penitenciário, etc, 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 e já, de cara, demite quem? O que o presidente levou um tiro no pé, que é o Segovia, que ficou lá sem fazer absolutamente nada, porque não tinha autoridade nem liderança para liderar a Polícia Federal. Se coloca realmente o segundo em questão, que é realmente aquele que detém uma simpatia por parte de toda a Polícia Federal. O ministro Jungmann já decidiu muita coisa que deveria ter sido decidido no Ministério da Justiça. Veja só, o bode ficou bonito, passou a ser uma cabra, ou um coelhinho, ou alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque agora toda a sociedade brasileira está verificando o que pode acontecer daqui para frente com o Ministério da Segurança Pública. Hoje o presidente reúne os governadores para fazer o quê? Para discutir segurança pública. O ministro Jungmann já disse que vai fortalecer as fronteiras. Olha só, presta atenção, já declarou. Isso já estava planejado, para o bode sair e para mudar o foco. Ninguém fala mais na Previdência, estamos falando de segurança pública. Concurso para 500 policiais federais, concurso para 500 policiais rodoviários federais, com um orçamento já no Ministério de 2 bilhões e 700 milhões, para reestruturar e dar apoio a todas as secretarias de segurança pública do país, para combater o crime organizado. Muito bem. Se fala-se em diretorias, e se coloca várias diretorias em todos os setores, e agora o mais importante, a diretoria de inteligência, que essa é a principal, cujo deputado Barbosinha falou aqui no seu pronunciamento a semana passada, a respeito da coisa mais importante que existe, é o setor de inteligência das polícias, que é o setor que verifica, que investiga, e que realmente vai analisar antecipadamente o que pode acontecer ou não. Se é através de grampos, se é através disso, se é através daquilo, a gente não sabe. Agora, senhora deputada, senhores deputados, meu querido presidente, vamos trazer o negócio para Mato Grosso do Sul.
Esse é o panorama nacional que a gente está vendo e está se falando que existe nada mais nada menos que 9 estados brasileiros em situação de risco, eminente risco de ações do crime organizado através de todas as facções criminosas. As facções estão se unindo. Tinha PCC, Comando Vermelho, tem isso, tem aquilo. Agora eles estão se unindo. Estão fazendo, sim, um crime organizado através de uma junção de facções criminosas em todo o país. Para quê? Para combater, de que maneira? O Exército Brasileiro, as forças de segurança dos estados, enfim, para continuar o tráfico, o contrabando, o descaminho e tudo que possa acontecer, que pode afetar toda a sociedade brasileira, principalmente nesse momento muito perigoso, que é o momento, o ano eleitoral. Qual é a bandeira dos nossos possíveis candidatos, pré-candidatos à presidência da República, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e nós aqui no nosso parlamento? Tem uma parte, Vossa Excelência. Eu agradeço, deputado Maurício Picarelli, parabenizo Vossa Excelência por trazer de uma forma tão resumida, mas tão bem explicada, este assunto que é tema nacional e de angústia da população brasileira. Vossa Excelência fez uma abordagem perfeita a respeito da questão política que culminou com a intervenção no Rio de Janeiro. Penso, na verdade, que o Estado do Rio de Janeiro chegou a um estágio em que esta intervenção é o último recurso. Isso é muito grave. Porque quando você tem uma perspectiva a mais, você sempre tem uma esperança de que ela possa surtir resultado. E como eu disse, numa abordagem que fiz sobre a intervenção, a ação que produz resultado não é a ação bélica, a barulhenta. É aquela ação silenciosa, né, que levou, por exemplo, à prisão do Galã, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Embora usando documento falso, o Galã é tido como um dos narcotraficantes mais importantes da região de fronteira, inclusive seria um dos responsáveis pela morte do Rafat e estaria assumindo a liderança naquela região. Então foi um trabalho de inteligência que levou e culminou com aquela prisão. A separação do Ministério foi tema de reivindicação do secretário de Segurança Pública, dada a omissão do governo federal no trato à segurança pública. Nós não chegamos a esse estágio por acaso. Isso é fruto de décadas de omissões dos governos federais no que tange à segurança pública. Da falta de investimento no sistema prisional, o Ministério da Justiça fica, meu caro deputado, com a questão atinente ao sistema prisional, que por si só já vale um ministério. Agora, também não basta criar o Ministério da Segurança Pública se não der estrutura como não deram para a Senasp. A Secretaria Nacional de Segurança Pública era o braço do Ministério da Justiça, responsável pela segurança pública e praticamente asfixiado por falta de recurso. Não teve nenhuma intervenção. Então a gente espera que, com o novo Ministério, 500 policiais federais, 500 policiais rodoviários federais, não representa nada. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós estamos fazendo concurso para 400 policiais militares, e nós já dizemos que é pouco para o Mato Grosso do Sul, e 200 bombeiros. Agora imagina para o território nacional. Isso significa que é um pequeno sopro de ar para aquele que já não respira mais nada. Então, na verdade, a abordagem de Vossa Excelência é perfeita. Nós vamos acompanhar isso, porque o viés político me parece muito evidente, que, para justificar a questão da Previdência, cria-se a intervenção no Rio de Janeiro para poder mudar o debate, que antes era o foco da Previdência, agora passa a ser a segurança pública. Agora, nós esperamos, efetivamente, para finalizar aqui, que a intervenção no Rio de Janeiro, ela possa, ao menos do ponto de vista do imediatismo, surtir resultado, mas haja investimento da Polícia Civil e na Polícia Militar para que, saindo do Exército, as forças de segurança do Estado possam cumprir com a sua missão. Muito obrigado, deputado. E o importante também, que foi destacado pelo seu ministro Schuchmann, é que vai solicitar que os policiais federais e rodoviários de folga possam ser pagos para trabalhar, aumentando assim o efetivo em 2.000 pessoas.
dos meus policiais. Então, nós ficamos aqui na grande expectativa. Por que não fez antes? Por que não se pensou antes? Por que teve que se criar um novo ministério? Por que será? O Ministério da Justiça não teria competência se não tivesse? Da mesma forma, precisaria criar um novo ministério para isso? Se a própria Secretaria de Segurança Pública Nacional poderia ser, que é o braço que Vossa Excelência diz, poderia ser aquele comandante dessa situação, que comandaria essa situação. Tem uma parte do meu querido deputado Eduardo Rocha. Primeiro, parabenizá-lo pelo tema. Esse é um tema hoje nacional. Hoje o Brasil inteiro está parado, olhando, escutando, observando, fazendo as suas considerações, e acho que isso é bom do parlamento. Eu discordo só de uma coisa. Eu acho que a intervenção do Rio, se ela vai ter resultado positivo ou não, nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos, e aqui todo mundo está vendo: morrer criança de manhã, no almoço, à tarde e à noite. Morrer policial todo santo dia. E não é em confronto, não. Covardemente, com 5, 6, 8, 10 traficantes matando policial civil, policial militar pelas costas, todos os dias no Rio de Janeiro. Quer dizer, isso está pior do que uma guerra. Se o presidente vai acertar, se não vai acertar. Agora, eu só não acho que ele fez uma intervenção no Rio de Janeiro em concordância com o governador do Rio de Janeiro e com as autoridades do Rio de Janeiro. Ele fez essa intervenção, não foi para esconder a reforma da Previdência. O presidente queria passar a reforma da Previdência. Agora, no meu entendimento, essa intervenção foi feita por tudo aquilo que nós estamos assistindo. Ninguém pode ir na praia no Rio de Janeiro mais. Você está correndo o risco de seu filho ser morto de dia, não é à noite e não é mais nas favelas. É na zona sul do Rio de Janeiro. Você pode ser morto, a sua mulher pode ser morta, policial morto todos os dias. Então, eu quero dizer que o debate é bom. O debate é bom. Fiquei muito satisfeito do ministro Jungmann dizer que vai reforçar a nossa fronteira, que já devia ter sido reforçada há mais de 10 anos, 15 anos. Nunca ninguém fez nada, está aí, do jeito que está hoje. Se já está provado que o corredor de armas, que o corredor de drogas entra pelo Paraguai e pela Bolívia, por que não tem esse reforço, deputado Dr. Paulo Silva? Por que não tem? E tem que vir, e que venha a intervenção do Rio de Janeiro. É claro, é um negócio trágico. A gente fica, todo mundo fala, pô, intervenção no Estado. Mas pior do que a gente vê o povo do Rio de Janeiro deitado debaixo de carro, nas avenidas. Você imagina, deputado Picarelli, na Afonso Pena, o senhor tiver que deitar debaixo de um carro com seu filho no colo, correndo de tiro de traficante. Isso não é cidade, isso é uma guerrilha. Então o governo federal acertou em fazer intervenção e vamos, oxalá, rezar para que essa intervenção dê certo e o Rio de Janeiro volte a ser o antigo e o Rio de Janeiro que orgulha todo o Brasil. Obrigado. Concordo com Vossa Excelência, não sou contra a intervenção, nem tampouco o Ministério da Segurança Pública, o ministro Jungmann, que já colocou as regras para que o Brasil possa realmente se sentir um pouco mais confiante na segurança. E quando se fala em fronteira, e nós temos a nossa preocupação aqui na nossa fronteira Bolívia-Paraguai, eu gostaria de dizer aos nossos queridos pares e à sociedade das ações do governo do Estado nisso. O governo anuncia um reforço nas fronteiras, reforço da nossa Polícia Estadual. Muito importante, com o apoio da Polícia Federal, com o apoio do Exército, das Forças Armadas, também nós ficamos aqui agradecidos, porque o governo do Estado está realmente preocupado com uma situação. Estamos dizer, entre aspas, uma zona de conforto, porque nós não temos um quadro como o Rio de Janeiro tem, graças a Deus, porque nós temos aqui, doutor Paulo Silva, nós temos aqui uma polícia militar de alto padrão, nós temos uma polícia civil de alto padrão, uma equipe de investigadores de alto padrão que tem elucidado os crimes terríveis e tem trabalhado com toda a dificuldade que nós verificamos. E o governo anuncia agora armas, coletes, equipamentos de segurança para os nossos policiais, viaturas, tudo isso, para que a nossa população do Estado possa realmente se sentir que tem polícia nas ruas e tem uma polícia investigativa e judiciária também de primeira qualidade. Tem uma parte, Vossa Excelência. Eu concordo com Vossa Excelência, temos um quadro efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, que fazem com que os crimes
e somos uma das capitais, deputado Barbosinha pode confirmar, que mais temos os crimes com elucidação, com êxito nas investigações. Então eu parabenizo Vossa Excelência por realmente fazer justiça àqueles que trabalham. Muitas vezes não trabalham nas melhores condições salariais, nas melhores condições de equipamento, mas como Vossa Excelência disse, o governo do Estado já tem programado entrega de coletes, de armas, as viaturas foram entregues. Mas, em relação à intervenção do Rio de Janeiro, deputado Picarelli, eu vou na mesma linha do líder do PMDB, Eduardo Rocha. O Rio de Janeiro virou um estado, infelizmente, que as coisas, não só pelo quadro político, que lá foi nefasta à população, mas também pelo tipo de polícia que serve lá. Foi dito agora que a polícia do Rio de Janeiro estava toda corrompida. Os médicos não querem mais trabalhar nos hospitais próximos às favelas, porque entra o traficante e fala, salva ele aqui, ó. O que levou um tiro numa operação policial, eles estão adentrando aos hospitais e falando para o médico, salva ele aqui, ó, e que se morrer, você vai morrer. Olha o estado de guerra que nós vivemos hoje no Rio de Janeiro. Mas eu ouvi atentamente o general Heleno, num canal de notícias da Rede Globo, que às vezes passa coisas que não devem, mas às vezes passa coisas boas. Ele dizia que para fazer uma intervenção militar, tem que dar condições para as Forças Armadas atuarem. Condições essas de que se tiver um traficante, um bandido, um ladrão, aquele que faz mal às pessoas, que faz a transgressão de leis, que eles possam ter realmente o poder de polícia. Porque hoje, com todo respeito aos direitos humanos, se um policial atira num traficante, num bandido, num ladrão, os direitos humanos vai contra o policial. Ele responde crime. Esses dias votamos aqui, e o deputado Cabalmi foi feliz na fala dele, não podemos colocar o policial junto com o bandido que ele prendeu, na mesma cela, se ele teve alguma indisciplina dentro da sua corporação, e nós votamos favoráveis aos policiais. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que a intervenção se fez necessária. Eu sou contra qualquer tipo de intervenção. Eu nasci no ano do golpe, em 1964, eu sou a favor da democracia, do direito de ir e vir, mas o Rio de Janeiro não tinha direito de ir e vir. O Rio de Janeiro, a guerrilha tomou conta. Então é necessário dar um basta. Eu assisto o programa de Vossa Excelência, sempre que posso, e muitas notícias são de crimes aqui no nosso estado, e Vossa Excelência revolta, e revolta todos nós mesmos. Porque o que nós queremos é que os nossos filhos, netos, possam sair, possam ter o mesmo direito de ir e vir da juventude que nós tivemos. E hoje, infelizmente, o Rio de Janeiro não oferecia essas condições. Se os médicos não querem ir aos hospitais, 30% pediram demissão. Então, o Estado era crítico. Tomara que essa intervenção traga os resultados para que o Rio de Janeiro continue sendo a cidade maravilhosa. Obrigado, Excelência. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada. Concede uma parte, nobre. Com muito prazer, deputado Paulo Correia. Meu pastor, meu amigo, meu irmão, queria dizer a Vossa Excelência que importantíssimo que Vossa Excelência está falando, mas também vou na mesma linha do deputado Paulo Ciufi. Quem é que pode dizer da falta de segurança do Rio de Janeiro que não podia ter intervenção? Não tinha mais como. Deputado, ontem eu vi uma reportagem que me deixou mais preocupado ainda. Vossa Excelência sabia que nessas compras que a gente faz pela internet, no Rio de Janeiro, em determinados bairros, não se entrega a encomenda? O Correio brasileiro não entrega a encomenda num determinado bairro por falta de segurança.
porque se for entregar, corre o risco do camarada do correio ser morto para pegar uma encomenda. Então, o que fizeram os Correios? Ontem apareceu a reportagem. R$3 a mais, cobrado de todo mundo. Quem está pagando a conta? É muito louco o lance. Então, e essa falta de segurança já chegou efetivamente num tamanho que não dava mais. Então, Vossa Excelência está sendo muito feliz. Acho que nós temos que repensar a segurança pública como um todo, mas o esvaziamento do Ministério da Justiça, que eu acho que até não tem mais muita função, a esculhambação é tanta, quero dizer, da esculhambação, com todo o respeito, sem pinçar ninguém, especificamente do Ministério da Justiça, que na nossa embaixada de Praga, Vossa Excelência viu também, o ditador da Coreia do Norte vai à embaixada de Praga, não fala uma palavra de português e tira a carteira de identidade brasileira e passaporte brasileiro. Nasceu em São Paulo. É uma esculhambação. Então, gente do céu, qualquer país do mundo, para você fazer a imigração, é um negócio sério. É verdade. Né? Então, quero dizer a Vossa Excelência que é muito feliz e digo, a segurança pública é um dever de todos, mas a obrigação está deixando há muito tempo a desejar, principalmente, o deputado Barbosinha falou, o governador Reinaldo Azambuja falou, num estado que tem fronteira seca como o nosso. Acho que é importante que a gente tome conta da nossa casa. E para tomar conta da nossa casa, a gente tem que mandar nas nossas divisas. E quero parabenizar a Vossa Excelência por esse pronunciamento. Obrigado, Excelência. Eu quero dizer para encerrar... Da presidência, comunico o ilustre orador que está na tribuna que disporá de 3 minutos para o seu pronunciamento. Será suficiente, presidente. Eu quero dizer que nisso tudo estão se esquecendo, na verdade, o governo federal, a saúde do brasileiro. Os hospitais públicos, os hospitais privados, todos com aquelas dificuldades de atendimento de saúde ao povo brasileiro. Aqui no Mato Grosso do Sul, o governo do Estado, se preocupando com a segurança, de oferecendo à Polícia Militar, Polícia Civil, estrutura, logística e também equipamentos de segurança, para que a nossa polícia possa desenvolver ações de investigação e também de repreensão, para que a população fique segura. Também o governo do Estado está trabalhando para que a saúde pública seja também uma das melhores do país, através da construção de novos hospitais, de novas unidades de saúde e principalmente de oferecer aquilo que é necessário, hospitais de qualidade para o atendimento das pessoas, principalmente as pessoas do interior do Estado. E mais ainda, dentro dos próximos meses ou próximos dias, haverá de novo a Caravana da Saúde, e este ano, com uma novidade, Caravana da Saúde para atendimento de crianças, não somente adultos, que existe mais de 27 mil pessoas que precisam de um atendimento de saúde, que vão fazer parte, cadastradas pela Secretaria de Saúde, pela Caravana da Saúde, e principalmente o atendimento direto às crianças, principalmente na área de oftalmologia, que tem muitas crianças que precisam de óculos, precisam de atendimento especial, inclusive na área de pediatria. Então, senhor presidente, nobres pares, nós agradecemos a atenção de todos e esperamos que o Mato Grosso do Sul continue, realmente, através das ações do governo do Estado na área de segurança pública e na área da Secretaria de Saúde, para que o povo possa ter hospitais de qualidade e atendimento de excelência. Muito obrigado, senhor presidente.